Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Bom, nessa aula de hoje nós vamos trazer para vocês aqui a definição formal do que vem a ser uma derivada de uma função, tá certo? Então vamos lá, imagine que você tem aqui uma função f de x, uma função f de x qualquer, definida de R em R, ou seja, uma função f de x, né, dentro aí do conjunto dos números reais. Bom, então primeiro, o que é a derivada da função f de x? Quando que essa derivada existe? Olha só, primeiro, como é que a gente vai indicar ou denotar a derivada de uma função? Ó, a derivada de uma função f vai ser então denotada por f' de x, tá certo? Então, quando a gente ver uma representação igual a essa daqui, ó, f' de x, olha só, essa representação aqui indica então a derivada de uma função. Ao longo do curso a gente vai ver também que você pode representar a derivada de uma função por outras notações, né? Essa aqui também é uma notação válida, é a primeira notação que nós vamos apresentar. Então, f' de x representa a derivada de uma função f de x. Agora, o grande lance é, quando que existe essa derivada? Essa derivada que vai existir se existir o limite de f de x, tal qual esse limite represente o quê? Represente o coeficiente angular de uma função tangente àquela outra função, né? Então, nós vimos em aulas passadas como é que a gente encontra o coeficiente angular das funções que são tangentes a outras funções, né? Então, essa derivada aqui vai existir se existir isso aqui, ó. Então, f' de x vai ser a derivada da minha função f de x se existir o quê? O limite, ó, de x tendendo a... De quem, gente? Ó, do f de x menos f de a dividido por quanto? Por x menos a. Olha, pronto, aqui está a definição, né? Então, se essa definição aqui está condicionada à existência desse limite, a gente entende então que essa derivada aqui nada mais é, nada menos é do que o próprio coeficiente angular da reta que é tangente a uma determinada função em um dado ponto, tá certo? Então vai existir a derivada se existir esse limite aqui, tá certo? Então, existindo esse limite, existe derivada. Não existindo o limite, não existe derivada. Perceba então você que ao longo do curso de cálculo, os conteúdos que a gente vai apresentando, todos eles são sequenciais, né? Então agora que nós começamos a falar sobre derivada, perceba que o conceito de derivada está completamente entrelaçado, né? Imbricado aqui com o conceito de limite. A gente vai até deduzir para vocês algumas funções importantes de derivadas, né? E para a gente deduzir essas funções de derivadas, a gente vai ter que voltar aqui no conceito de limite, tá certo? Então, existindo esse limite, existe a derivada. Vou fazer então com vocês aqui alguns exercícios, ó. Vamos então ver o primeiro exercício aqui. Vamos lá, ó. Exercício 01. O que diz aqui o exercício 01? Vamos ver? Bom, então vamos lá. Esse aqui é o exercício número 1, ó. Esse exemplo número 1 aqui, ele fala assim, ó, seja f de R em R, a função definida por f de x igual a 2x menos 1. Então ele me deu aqui uma função qualquer, né? Uma função do primeiro grau, né? f de x igual a 2x menos 1. Aí ele pergunta, ó, f é derivável em 3? Se for derivável em 3, qual que é o valor da derivada dessa função no ponto x igual a 3? Vamos lá então? Vou fazer a resolução do radical. Então, como a gente aprendeu aqui em cima, ó, a noção de derivada está vinculada ao conceito da existência do limite. E o limite é exatamente o que? O coeficiente angular da reta tangente à função em um determinado ponto. Então, eu preciso verificar a existência desse limite, né? Então, vamos lá, resolução, ó. Então, eu preciso ver se essa minha derivada vai existir. Se ela existir, tem que existir aquele limite lá, ó. O limite, né, de x tendendo a da minha função f de x menos f de a dividido por quanto? Por x menos a. Vamos ver? Então, esse aqui vai ser o limite, né, de x tendendo a... Quem que é a minha função f de x? Eu vou substituir, ó. A função f de x é 2x menos 1. Agora, menos, eu pego a minha função e substituo por a. Se eu substituir aquilo por a, onde tem um x, eu vou botar a. Vai ficar assim, ó, 2a menos 1. Todo mundo aqui, ó, todo mundo dividido por quanto? Por x menos a. Vamos ver quanto é que vai dar aqui lá, ó.
Então, minha função derivada aqui vai ser igual a esse limite aqui, ó, o limite de x tendendo a A. Olha o que ficou para mim no numerador, ó, 2x menos 1. Vou fazer uma distributiva com sinal de menos, ó, menos 2A. Menos menos 1. Menos 1 dá quanto? Mais 1. Dividido por quanto? Ó, por x menos A. Olha só, aqui no numerador você vai ter aqui, ó, menos 1 com mais 1, cancela, cancela, ok? Vai sobrar para mim essa razão aqui então, ó, 2x menos 2a dividido por quanto? Por x menos a. Como ali em cima eu tenho 2, eu posso colocar o 2 em evidência, vai ficar assim, ó, 2 que multiplica quem? Ó, x menos a dividido aqui embaixo por quanto? Por x menos a. Olha, x menos a em cima, x menos a embaixo, corta, corta. Sobrou para mim o quê? Sobrou para mim 2, né? Então 2. Então quer dizer que a minha função, ó, f de x, a minha função f de x é igual o limite de x tendendo a de quem? De 2. Olha só, gente, isso aqui caiu numa propriedade de limites, né? Que é o limite de uma constante. Então, lembra das propriedades do limite? Quanto que vale o limite de uma constante? É a própria constante. Então, isso aqui vai ser quanto? Isso aqui vai ser igual a 2, né? Então, a minha derivada deu uma constante. E o limite de uma constante é 2, né? Então, beleza. Então, a minha função é definida pelo próprio número 2. E ele pergunta, então, quanto é que vale, né, a derivada de 3? Ou seja, o f' de 3. Qualquer que seja aqui o meu x, a minha derivada sempre vai ser quanto? Sempre vai ser 2. Pronto, ó, descobri aqui então o valor da derivada que ele pede, tá certo? Esse então foi o exemplo número 1 que nós fizemos aí sobre derivadas. Vale a pena enfatizar que quando você estiver resolvendo os exercícios, assistindo essa aula, pause o vídeo e tente resolver, tá certo? Então, conceito de derivada está vinculado ao conceito de limite, ok? Vamos fazer mais um exercício então? Vamos lá, ó, exemplo número 2. Ok, gente? Vamos lá então para a questão número 2. Essa aqui é a questão número 2, ó. Exemplo 2. Seja uma função definida de R em R, e essa função é definida por f de x igual a x quadrado, né? Aí ele pergunta, ó, mostre que f é derivável em qualquer número a pertencente aos reais e determine quanto que vale a derivada de a, quanto que vale o f' de a. Vamos lá então? Então primeiro, eu tenho uma função definida por f de x igual a x quadrado, e ele quer que eu mostre que f ela é derivável em qualquer valor de a pertencente aos reais. Vamos lá? Então, primeiro, a função derivada, ela está condicionada à existência do limite, que é a tangente da inclinação da reta, que é tangente na função f de x, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui é definido pelo nosso limite lá da reta tangente. Então, o limite, ó, de x tendendo a de quem, gente? Ó, de f de x menos f de a dividido por quanto? Por x menos a. Então, eu preciso resolver esse limite aqui. Vamos ver se esse limite é passível de resolução. Então, isso aqui vai ficar para mim assim, então. Ó, limite, ó, de x tendendo a de quem? Meu f de x. Quem que é o meu f de x? Está lá o meu f de x, ó, é x ao quadrado. Menos agora o f de a. Então, vou pegar minha função, onde tem um x, vou botar a. Vai ficar o quê, então? A ao quadrado. Dividido aqui embaixo por quanto? Por x menos a. Ok? Beleza, está aqui a minha função limite. Não dá para eu resolver diretamente já substituindo o a aqui, porque vai ficar a ao quadrado menos a ao quadrado, dá zero. E aqui embaixo vai ficar zero. Zero por zero não existe, né? Só que aqui em cima eu tenho uma função do segundo grau bem conhecida, né? X ao quadrado menos a ao quadrado. Quem que é a raiz dessa função? Ora, a raiz aqui é mais a menos a. Então, eu posso fatorar essa função aqui. Então, vai ficar assim, ó, x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Então, vai ficar x menos a vezes x mais a, dividido aqui por quanto? Por x menos a. Ora, como eu tenho aqui um x menos a em cima e embaixo, eu posso cortar, cortar. Vai ficar para mim, então, que a derivada da minha função é essa aqui, ó, a função derivada de f de x é igual a quanto, gente? É igual a x mais a. Ótimo, essa aqui é a minha função derivada. Se você olhar para essa função derivada aqui, ó, eu pergunto, existe alguma restrição para os valores de a? Não, qualquer valor a que eu colocar aqui pertencente aos reais,
eu vou encontrar uma solução real para a minha função, tá certo? Então, beleza, eu descobri que a minha função, né, ela é o quê? Ela é derivável em A. Agora ele pede para eu calcular a derivada de f', a derivada de A. Então, o que eu vou fazer para encontrar essa derivada aqui? Ó, a derivada de f de A vai ser igual, eu pego a minha função, onde tem x eu boto A. Então, vai ficar o quê? A mais A. Quanto que vale A mais A? 2A. Pronto, então a derivada, né, de f de A é igual a quanto? 2A. Pronto, está feito aqui o exercício. Mostrei que existe uma função derivada, né, em qualquer número real lá pertencente aos reais, e na sequência calculei o que ele pediu, que é o f' de lá. Ok, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Então, quando vocês estiverem assistindo, pausem o vídeo, tentem resolver e na sequência vocês voltam, ok? Vamos fazer mais uma? Questão número 3? Então, vamos lá agora, exercício 3. Vamos lá, então, gente, questão número 3. Ó, a questão número 3, ele fala mais ou menos assim, ó. Seja f definida em um número 0 até mais infinito em R. Então, esse aqui é o domínio, aquele ali é a imagem. Esse aqui é os valores de x e aqueles lá são os valores de fx. E a função é definida por f de x igual a raiz de x. Tá vendo, ó? Então, para eu ter um valor aqui definido real, aqui dentro da raiz tem que ficar só números positivos. Por isso que ele colocou esse limite aqui, esse intervalo aberto em 0, né, e aberto em mais infinito. Então, pode ser qualquer número dentro desse intervalo. Aí, a minha resposta vai ser um número que está dentro aqui dos reais, né? Aí ele fala, mostra que f, então, é derivável em todo A positivo e que a derivada do f de A é 1 sobre raiz de 2A. Então, primeira coisa, tem que mostrar que a função é derivável e depois calcular a derivada dela no ponto x igual a A. Vamos fazer então? Então, vamos lá. Primeiro, para eu encontrar a derivada da minha função f de x, eu tenho que verificar a existência do limite, que é exatamente a tangente, a coeficiente angular da reta tangente. Então, esse aqui vai ser ó, o limite de x tendendo a A de quanto, gente? Ó, de f de x menos f de A dividido por quanto? Por x menos A. Vamos ver se isso aqui existe, né? E se existir, quanto que vale. Então, vamos lá. Então, esse aqui vai ser igual ao limite ó, de x tendendo a A. Quanto que vale a minha função f de x? Ele deu para mim a função f de x. Olha lá a função f de x, ó. A função f de x é raiz de x, menos agora o f de A. Então, vamos lá, onde tem raiz de x, eu vou colocar raiz de A, dividido aqui embaixo por quanto? Ó, por x menos A, beleza? Ficou para mim, então, essa função. Agora, vem lá, será que já dá para eu resolver ali? Se eu colocar, no lugar do x, eu colocar A, vai ficar em cima, ó, raiz de A menos raiz de A, que dá 0, e embaixo A menos A dá 0. 0 por 0 não existe, é uma incongruência, é uma determinação. Então, eu preciso tentar resolver aquela paradinha ali, né, para eu ter uma solução ali possível. Então, uma das saídas aqui, a gente já viu isso, como tem raiz quadrada, né, lá no numerador, é você multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de cima, né? Então, vou multiplicar aqui, na realidade, em cima e embaixo pelo conjugado do de cima. Qual que é o conjugado? É o sinal invertido. Tá menos, vai ficar mais. Então, vai ficar raiz de x mais raiz de A dividido por quanto? Dividido por raiz de x mais raiz de A. Beleza? Vai ficar isso aqui, ó. Na realidade, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando a minha função por 1. 1 vezes alguma coisa, alguma coisa. O número 1 é o elemento nulo da multiplicação. Vamos ver quanto é que vai dar aquilo lá? Deixa eu ver se cabe aqui, ó. Então, vamos lá. Aplicando a distributiva, vai ficar assim, ó. Raiz de x vezes raiz de x vai dar x. Raiz de x vezes raiz de A vai ficar o quê? Raiz de xa. Agora, menos A vezes raiz de x vai ficar menos raiz de xa. E por último, menos raiz de A vezes mais raiz de A. Mais com menos é menos. Raiz de A vezes raiz de A vai dar o próprio A. Dividido aqui embaixo pelo meu denominador que restou, ó, que é x menos A, que multiplica o quê? Que multiplica a raiz de x mais a raiz de A, tá certo? Ó, lá em cima eu posso cancelar esse número aqui, ó, mais raiz de xa com menos raiz de xa, corta, corta. Olha o que sobrou para mim em cima. Ó, vai ficar assim, ó, deixa eu reescrever aqui. Então, a minha derivada é o limite, né, de x tendendo a... Ó, em cima sobrou para mim isso aqui, ó, x menos A, concorda?
dividido aqui embaixo por quanto? Ó, por x menos a, que multiplica o que, gente? Ó, que multiplica a raiz de x mais o que? Raiz de a. Pronto, ó. Agora veja bem, ó, como você tem aqui em cima x menos a e embaixo x menos a, corta, corta. Sobrou pra gente apenas essa função aqui, né? Limite de quem? De x tendendo a, de a dividido por quanto? Por raiz de x sobre raiz de a. Então sobrou bem isso aqui, ó. Pronto, ó. Essa então é a minha função derivada. Deixa eu corrigir aqui para ficar bem bonitinho. Pronto, essa então é a minha função derivada. Então vou colocar que a minha função derivada é f' de x é igual a quanto? Ó, a... Opa, é a não, é 1. Desculpa, isso aqui não é a não, é 1, ó. É 1, você cortou, ficou só 1. Então é 1, vamos escrever minha função derivada, ó. É 1 dividido por quanto? Dividido por raiz de x mais raiz de a. Pronto. Essa aqui é a minha função derivada. Beleza? Encontrei a minha função derivada. E ele fala assim, ó. Mostre que f é derivável em todo a positivo. Realmente, né? O meu a aqui, como ele está dentro da raiz, ele tem que ser um número positivo. A minha solução está dentro dos números reais. Então, beleza. Só é válido para o a positivo. Então, eu encontrei aqui, mostrei que é válido no a. E na sequência ele pede para eu demonstrar que a derivada da função do ponto x igual a é aquilo lá. Então vamos fazer aqui então, ó. Então basta você substituir ali, ó, onde tem x, você vai botar a. Então vai ficar assim, ó, a derivada da minha função de x em a é igual a 1 dividido por, aí onde tem o x, você vai botar a, ó. Então vai ficar, ó, raiz de a mais raiz de a. Então vai ficar 1 dividido por, quanto que vale a raiz de a mais raiz de a? 2 que multiplica a raiz de a. Pronto, ó. Tá mostrado aqui, ó. Então f' de a é igual a 1 dividido por quanto? Dividido por 2 raiz de a. Beleza, gente? Tá aqui, ó. Fizemos então a questão número 3, né? E mostramos para vocês aí que realmente é válido. A gente consegue encontrar a função derivada e calculamos a derivada que ele pediu, ok?